Vamos pra onde agora? Então, essa influência do Crowley nos filmes e, né? Então ele deixa esse cara... Ele deixa o Jack Parsons. O Golden Dawn não é isso não, né? A Golden Dawn, eu acho que ele achou light demais. É muito light. Muito light. Então esse cara, ele vai seguir que linha? O que ele faz? Esse cara então, que deixa o sucesso. A OTO não apenas tem com o Jack Parsons, né? Não tô falando da OTO inteira, né? A OTO é a Ordem do Tempo e Oriente. Inclusive, eu acho que o 11º grau da OTO é o grau dos Illuminati. Aí o pessoal fala Illuminati não existe. Eu falo, tem um grau na OTO que chama Illuminati. Então, o que ele conseguiu fazer? Pô, o cara tá na Califórnia. Ele conseguiu impregnar a cultura telêmica em várias personalidades influenciadoras, né? Em várias bandas ali, não só Hollywood, mas também no music business, né? A indústria fonográfica. Só que ele não estava só na propaganda da teoria do Telemann. Ele estava na prática, continuando os rituais que Crowley estava fazendo de abertura de portais e de liberar as entidades que estavam em outras dimensões para vir para a nossa dimensão. Inclusive, um dos rituais mais famosos que o Crowley fez, que eu me esqueci a data, depois se os universitários quiserem me ajudar, ajudem. O rito de Amalantra. Amalantra, você pode botar sem H mesmo, tem um H aí no meio, mas o rito de Amalantra acho que é 1908, alguma coisa assim. O Crowley faz um ritual em Nova York, se eu não estou enganado, e aparece uma entidade chamada LAM, L-A-M. Essa entidade LAM fala que ele é um representante de Horus e dá umas instruções para ele, só que essa entidade é idêntica ao que depois ficou conhecido como o alienígena Grey. Ele tem um cabeção igual o Megamente. E o Crowley era pintor também, desenhista, né, ilustrador. E o Crowley pediu permissão, falou, posso te desenhar? Ele falou, pode. Ele falou, então faz uma pose aí. Ele fez a pose, ele desenhou o cara. E naquela época não tinha cultura ufológica, não tinha ufologia. E no Crowley já tinha isso. Então tem gente que acha que essas entidades que aparecem como reptiliano, Grey, são entidades espirituais que o Crowley ajudou a liberar. E aí você vai também pro Cthulhu, total, do Necronômico, né, do Lovecraft. H.P. Lovecraft. Cada um vai nomeando, vai dando uma forma desses seres, né, ancestrais. O Lovecraft, dizem que o avô dele era de uma sociedade egípcia. Aí você fala, pô, que sociedade egípcia? Aí é o antigo e primitivo rito de Mênfis e Misraim. Esse rito no Brasil ele não é reconhecido, mas ele é muito forte na Europa, né? Geralmente, nos Estados Unidos, por exemplo, um cara para ser consagrado tem que vir alguém da França ou ele vai na França. Mas ele também teria acesso a esse tipo de coisa? Então, o avô dele seria desse grupo e teria deixado na biblioteca para ele. E ele teria aprendido essas ideias do Cthulhu, dos deuses estranhos ugatianos, aquelas maluquices todas. Ele teria aprendido isso e adaptado. Então, aí tem um Necronômico dele que é cascudaço, né? Muito cascudo. O cara cria praticamente os gêneros de ficção científica com terror misturado, né? Horror cósmico. Foi pioneiro total, né? E tem linhas de sociedades secretas e linhas de ocultismo que são inspiradas no Lovecraft. Que é total. A ideia de que é uma coisa tão grandiosa que o ser humano, quando tem contato com isso, enlouquece, né? Ele pira o cabeção. Naquele filme... Cara, tem um filme chamado The Void, você assistiu? The Void eu não assisti, não. Cara, é muito bom, depois ver. Tem uma inspiração Lovecraft. Então, Uma Noite Alucinante. Uma Noite Alucinante. No 2, sai uma entidade no final, igual o Cthulhu lá. E quando o protagonista vê... Eu esqueci como é que é o nome desse filme em inglês, pô. É do Sam Raimi, o cara que dirigiu... O Homem-Aranha e tal. E dirigiu... Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Sim. Pô, esse filme, eu olhei e falei, meu irmão, tá me dando um flashback de uns filmezinhos que eu via quando era criança e tal. Trechão. Aí eu olhei e falei, pô, é o Sam Raimi, cara, é ele, pô. Aí eu vou te falar, tem gente cristã que fala, como é que você pode falar isso? Mas eu achei aquele filme maneiro. Qual? Pra caramba. O Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Nossa, é horrível, cara. Você gostou? Pô, eu gosto pra caramba daquele filme, maluco. Eu gosto. É um filme de terror, praticamente. Total. Mas eu gosto muito por causa desse... Evil Dead é o... Evil Dead, acho que é Uma Noite Alucinante em português, né? Acho que é. Não é, Lenny? Depois vê aí pra gente. Então, Evil Dead, como é Evil Dead. Acho que é Uma Noite Alucinante. Quando aparece o... Army of Darkness.
Esse. Porque tem o Armor of Darkness, acho que é o 3, sei lá, porque tem 1, 2, 3. No 3 ele volta pra era medieval. Porque no 2 abre um portal, ele é sugado pro portal, ele viaja no tempo. Mas você pode ver que quando ele vê a entidade, o cabelo dele fica branco na hora, ele entra em pânico. Tem a ver com essa ideia do contato com esses deuses Lovecraftianos, né? Então, dentro da teoria do Lovecraft, existem deuses que estão presos no planeta Terra, no subsolo, ou no mar. Existem deuses que... Na Antártida, né? Na Antártida. Isso é interessante pra caramba, né? Aí tem os deuses que estão na nossa Via Láctea, que vai na nossa sistema solar, que vai até Plutão. Hoje falaram que Plutão não é planeta mais, aí ficou Plutão, né? Mas naquela época eles acreditavam que a nossa sistema solar terminava em Plutão. Então havia deuses que só tinham acesso territorial para dentro de Plutão, e tem os deuses para além de Plutão, que são os deuses, The Great Old Ones, que eles chamam os antigos. E esses, como na mitologia do Lovecraft, Plutão é chamado de Yugath, aí tem os deuses transugatianos, que estão além de Plutão. E aí são esses deuses da antiguidade, né? Aí eles vão dizer que Jeová, Deus da Bíblia, é um Deus que é mais recente que é daqui. Jesus também. Quero ver tu pegar os antigos. Tem essa teoria, né? Os antigos que são sinistros, né? E um cara, por exemplo, William Schnobel, ele fazia invocação desses deuses lá no Lago Michigan, lá. Ele era membro de uns grupos ocultistas doidos lá. Ele falou que aparecia um bichão lá que é o Itaqua, o nome do cara. Itaqua. Que eles chamam de Windwalker, dentro da mitologia do Lovecraft, né? Que quando ele vai aparecer, primeiro passa um vento, mas não faz barulho nenhum de vento. Depois você ouve o barulho do vento e não tem vento. Sim. E aí esse deus aparece. Aí ele falou que apareceu no Lago Místico uma entidade que passou andando por cima deles assim, eles eram igual formiga. Cara. E aí o deus voltou pra dentro do lago, que ele falou, sabe quando a baleia ela dá um pulo assim, ela cai de novo e dá aquela pancada? Sim. Ele falou que a entidade caiu na água, falou que deu tipo um tremor de terra na cidade, foi sentido. Assim, só piração, né? Só maluquice. Isso tá no livro Lúcifer Destronado, do William Schnobel. Loucura, maluquice. Eu trouxe até se você quiser, eu mostro um material do William Schnobel que eu trouxe. Tá. Só pra quem quiser. Vocês conseguem pegar na minha mochila pra mim? Tem 2 livros e um DVD. Tá bom. Só pra mostrar de onde que eu tirei essa parte aí. Aí entra a questão dos vampiros também, porque esse cara foi de ordens vampíricas, né? Então, só pra galera saber quem é, né? É o Lovecraft. É o William Schnobel. William Schnobel foi membro do voodoo, mas é um voodoo segundo o ocultismo do Crowley. Mistura Memphis e Mizraim também. Tem a ver com Haiti. E ele seguia essas doutrinas Lovecraftianas. Ele praticava magia Lovecraftiana. Aí. Obrigado, hein? Valeu. Esse cara escreveu esse livro aí, ó. Masonry Beyond the Light. William Schnobel. Esse livro tem em português, mas tá esgotado. E isso é uma série de DVDs. Esses DVDs estão na internet, mas só em inglês, sem legenda. Entrevista com um ex-vampiro. Fazendo uma brincadeira. Com a Anne Rice, né? Entrevista com o vampiro, que eu acho que saiu uma série nova agora, Tem né? uma série nova do nada, ninguém anunciou, de repente eu vi lá. Apareceu uma série aí, uma série nova. que é um filme interessante pra caramba, que tem Antônio Bandeiras, Tom Cruise e Brad Pitt, né? É mesmo, os 3, cara. E tem a menininha lá, que eu esqueci o nome dela, a lourinha, que depois vai fazer... Ficou famosa depois, vai fazer, né? Também Homem-Aranha. Isso aqui é o William Schnobel, esse cara que conta essas histórias que eu falei do Lovecraft e da maçonaria. Esse aqui é o Leo Zagami, que é um italiano. Esse livro esse aqui é em italiano mesmo, hoje você já tem isso em inglês. Le Confessioni di un Illuminato, né? Volume 1. Confissões de um Iluminato, volume 1. Que conta histórias interessantíssimas também. Então, Illuminati é uma sociedade secreta? É um pensamento? É uma filosofia? Então, dos Illuminati, aqueles Illuminati da Bavária,
saem alguns grupos, né? Saem alguns grupos italianos. O Giuseppe Garibaldi, que fez a unificação italiana, foi inspirado naquilo. Você vê aquela mesma história, né? Dos Illuminati da Bavária. Qual era o projeto? Derrubar o antigo regime das monarquias europeias e criar uma república. Sim. Foi o que o Garibaldi fez na Itália. E quem estuda pouquinho da história da unificação italiana sabe que a maçonaria teve uma participação importante, né? Depois, na época da Guerra Fria, a loja P2 na maçonaria teve... lá na Itália teve uma participação importante, que é a loja Propaganda Due, né? A loja P2, ele fala muito sobre isso. Então, essa ideia dos Illuminati ficou impregnada depois em outras ordens, como nesse rito de Mênfis e Misraim, na Ordem do Templo Oriente. Você tem esse conceito dos Illuminati ali ainda operando por dentro dessas ordens, né? Mas eu acho que os Illuminati da Bavária, eu não sei se existe mais, talvez nem exista, né? Porque desbarataram ali quando caiu o raio no Cavaleiro, né? Então, esses conhecimentos ficaram impregnados nessas outras ordens aí. Ordens, algumas dessas que a gente conhece, outras que a gente não faz a mínima ideia que existem, que isso aí são ordens secretas mesmo. Ramificações, você acha? Ramificações são coisas mais fechadas que nem o nome nem o objetivo são conhecidos, assim. Aí você fala, cita uma, o cara vai falar, pô, se até o Daniel sabe, não é secreta mais, então nem vou citar nenhuma. Até pra não arrumar problema com ninguém que não quer que o nome seja trazido à tona, né? Então deixa quieto. Mas e aí? A Illuminati até hoje estão atuando? Então, seria esse plano que está no verso da nota de $1 lá. Qual plano? O olho de Horus encaixar na pirâmide e trazer o Filho Divino, que é o Cristo místico, né? A consciência crística. Então, mas não tem reunião de Illuminati? Eles estão em outras sociedades secretas? Tem gente que diz que tem. Esse William Schnobelin disse que ele foi convidado para os Illuminati. Do nada, um cara apareceu materializado dentro da casa dele e se apresentou como Frater H, Irmão H, que eles usam muito código, né? O fundador dos Illuminati, o Adam Weishaupt, o codinome dele era Spartacus. Eles usam nomes fake pra não... Claro. E geralmente é 1 para 1, né? Você não encontra com a galera. Então. É um cara, o teu mentor, porque aí você não conhece ninguém, se der zebra, você só aponta um, né? E você fala, não sei nem o nome dele é Frater H. E aí o cara chamou ele pra Ordem dos Illuminati. E ele diz que, geralmente, os Illuminati, eles são uma linhagem de sangue, né? São famílias que são iniciadas ali dentro. Mas algumas pessoas com habilidades excepcionais, às vezes, são convidadas, né? Porque o cara olha assim e fala assim, pô, esse cara tem potencial para ajudar a gente nesse plano de expandir essa ideia de uma nova ordem mundial. Vamos trazer o garoto aí, que o garoto é bom, o garoto tem talento. Ele diz que foi cooptado nesse sentido, assim. E o negócio foi interessante, né? Porque o cara chegou para ele e falou assim... você precisa... você vai receber uma carta. Aí ele recebeu uma carta e ele falou que é uma carta bonitona, assim. Ele achou até que era uma pegadinha dos amigos dele, né? Ele falou, pô, uma carta timbrada, bonitona, e eu tinha que assinar com o meu sangue e enterrar a carta em qualquer lugar que eu quisesse. E aí ele assinou com sangue, enterrou a carta, de repente mandaram de volta a carta para ele pelo correio, né? Assinada com outras instruções. Sei. E foi assim que ele começou a fazer participar. Ele não entra muito em detalhe, mas eu acho que envolvia isso de preparar o terreno para essa ordem mundial nova, que o que o Jack Parsons estava fazendo. A gente tinha parado lá no Ritual de Amalantra, que apareceu o Lan, que depois, se quiser botar o Lan aí, o Lan é aquele que parece alienígena, só que tipo 1908, né? Você mandou para ele ou eles procuram? Não, eu não mandei não. Tá, procura. Se você quiser procurar, LAM, Lan, aí imagem. Aí vai aparecer um cabeção gigante, assim, bem cara de alienígena. Inclusive, o ano que Crowley morre, 1947, é o ano que teve Roswell, no Novo México, começa o negócio de ET, né, de alienígena. Dizem que foi ele que abriu portais para essas entidades, e aí elas se passam como alienígena para iludir a humanidade. Porque se a entidade fala, vou levar tua alma pro inferno, valeu? Cara, não quero não, hoje eu tô ocupado, volta amanhã. Mas se ele fala, poxa, eu vim de outra galáxia, esse é o desenho do próprio Crowley. E eu acho que é 1908, se eu não estou enganado. Não é igualzinho Megamente, cara. Só que nessa época não tinha isso. Então o Crowley, inclusive, lançou a cultura ufológica, veio dele, pô. Como mais uma estratégia aí para divulgar essa ideia da nova era, da era de Aquário, né? Então, quando o Crowley deixa o Jack Parsons como representante lá na Califórnia, aconteceu um problema. Porque o Jack Parsons ficou amigo de um cara chamado Ron Hubbard. E o Ron Hubbard, os dois, começaram a fazer vários rituais para tentar trazer essas entidades para a nossa dimensão, para acelerar
a vinda do Horus ou do Anticristo. E aí eles fizeram o ritual de Babylon, no deserto lá na Califórnia, onde tinha acontecido o teste da bomba Trinity, né, que o Oppenheimer tinha feito. Então eles acham que a bomba atômica ali, ela abriu uma fenda no espaço-tempo que facilitava abrir um portal temporal, né? Inclusive tem gente que diz que nessa primeira bomba Trinity, que foi o primeiro teste, que tá no filme Oppenheimer, né? E o nome é curioso, né? Trindade, né? Trinity. Dizem que eles colocaram dentro de uma cápsula de chumbo um bebezinho, para esse bebê receber, na hora que a bomba estourasse e abrir o portal, o bebê fosse ungido com uma força. Que doideira. E dizem que esse bebê eu não sei, uns dizem que é o Donald Trump, outros falam que é o George Bush, o pai. Uma loucura a história, né? Isso é piração total. Mas aí eles começaram a fazer esse ritual, eles fizeram o ritual de Babylon para trazer o espírito da Mulher Escarlate, a meretriz da Babilônia, para nossa dimensão. Porque é uma figura fundamental na Bíblia para começar o Apocalipse, tá na Bíblia. Tá na Bíblia essa figura, né? E aí tem a ver com Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que a Feiticeira Escarlate tá ali, né? Pode crer. A Wanda Maximoff recebe o espírito da Feiticeira Escarlate, que é uma entidade universal poderosíssima para instaurar esse reino, mais né? na televisão aqui, isso aí cara. Esse cabeção aí, né? Então, nessa época que eles fizeram esse ritual, apareceu uma mulher chamada Marjorie Cameron na vida deles, uma ruiva, que eles entenderam que ela era a materialização da Mulher Escarlate, né? E aí o Jack Parsons passou a namorar com ela e tal, só que aí o amigo dele, o Ron Hubbard, roubou a mulher dele. E esse Ron Hubbard... É o mesmo do... É o da Cientologia. Mano, que começou com a Dianetics, né? Que começou com o negócio de... ele começa com histórias de ficção científica, né? É meio Lovecraft. Começa a ficção científica, vira um ritual, né? Vira um culto. E aí o Ron Hubbard pegou a mulher dele e levou embora no barco. E aí as histórias, né, contam que o Jack Parsons fez um ritual pesadíssimo para matar eles lá. E aí eles estavam no barco, rolou uma tempestade, o barco afundou, deu uma zebra, eles quase morreram. E aí dizem que essa briga espiritual acabou com a morte do Jack Parsons, porque o Jack Parsons ele quebrou financeiramente, ficou numa situação difícil, e ele tinha um laboratório em casa onde ele fazia experiência, e aí explodiu um negócio lá na casa dele, ele morreu numa explosão. Dizem que a CIA matou ele, porque ele era espião também, que ele tinha muito conhecimento de foguete, né? Que ao mesmo tempo que ele fazia foguete para NASA, ele fazia pro exército. Então tem esse vínculo curioso entre o ocultismo, o esoterismo e o exército. Ou a NASA também. A NASA é recheada de uma série de histórias assim sinistras, né? Eu não sei se o que a NASA diz é verdade ou se as lendas sobre a NASA são verdade ou não, mas que os foguetes da NASA eram construídos por um cara que era gênio da química, gênio da aviação e ocultista ao mesmo tempo, é verdade. Isso está documentado.